Olá, muito boa tarde. Eu sou Inês, da dupla Inês e Sandra, da página Chega de Medo e Ansiedade, e eu estou começando a nossa live de hoje, o nosso Chega de Dúvidas sobre Ansiedade, com o tema Como faço para saber se eu tenho mesmo ansiedade? Eu estou entrando simultaneamente pelo Instagram e pelo Facebook, então você que já está aí me assistindo, que já está aí comigo, deixe o seu boa tarde, diz para mim a cidade de onde você está falando, está me ouvindo, né? Está me assistindo. Conta para mim se você está conseguindo me ver bem, me ouvir bem, né? Deixa aí um comentáriozinho, olha, tá legal, o som tá bacana, estou conseguindo te ouvir, porque assim a gente tem um feedback rapidinho aí de como as coisas estão rolando por aqui. Tomara que a internet fique firme aí, né, Silmara? E vamos lá, né? Boa tarde, Sandra, que está me assistindo aí da estrada. A Sandra está voltando para casa. E é um prazer, né? É uma grande honra ter você aqui com a gente, nos assistindo. É muito bom ter você por aqui. Então, seja bem-vindo, seja bem-vinda. E enquanto você vai escrevendo aí no seu comentário como é que está a live, se você está conseguindo me ver e me ouvir, eu quero lembrar para você de algumas novidades que a gente tem aqui no nosso canal, né? Eu e a Sandra somos novidadeiras, estamos sempre inventando alguma coisa. E a gente criou um canal, né, um grupo no canal do Telegram. Então, se você ainda não tem o aplicativo do Telegram, baixe o aplicativo do Telegram no seu celular, é gratuito. E você procura lá o nosso canal Chega de Medo e Ansiedade. No finalzinho da live eu vou deixar para você todos os caminhos, todas as nossas redes, inclusive o Telegram. O que tem lá no Telegram? Todo dia eu e a Sandra deixamos lá, ou eu ou ela, né? Cada dia a gente se reveza, tá? A gente deixa lá um áudiozinho, um vídeo, uma enquete para você ter a gente sempre perto de você e você sempre perto da gente. E a gente faz uns downloads aí das nossas ideias malucas, como a gente está lidando com a ansiedade, como a gente está desenvolvendo o nosso trabalho, então tem sido muito bacana. Corre lá para o nosso grupo do Telegram. E também a gente tem uma live interativa todas as terças-feiras, às 20 horas e 8 minutos, aqui pelo Instagram. Nessa live interativa, a gente conversa com você ao vivo e se você tiver alguma pergunta para nos fazer, a gente te responde, a gente se conecta com você ao vivo e isso é muito legal porque você pode tirar a sua dúvida, né? Diferente de você perguntar por escrito e a gente responder depois, é possível também. Mas nessa live da terça é bem legal que as pessoas entram para falar com a gente ao vivo. Então, boa tarde no Humilde, boa tarde Adelaide aqui pelo Facebook. Vai dizendo aí para mim de onde vocês estão me assistindo. E vamos lá, né? Como é que eu faço para saber se eu tenho mesmo ansiedade? Bom, eu vou contar duas histórias bem rápidas para vocês. A história que eu vou contar primeiro é de uma cliente minha de consultório, que eu sou terapeuta, a Sandra é psicóloga, e no consultório uma pessoa me procurou no comecinho do ano passado para me contar um pouco da história dela. Ela é funcionária de banco, é bancária, né? Trabalha num banco dentro da prefeitura, e ela contou para mim que ela estava, assim, tendo uma série de sintomas, vamos dizer assim. Ela não estava conseguindo dormir bem à noite, ela estava cheia de medos. Cada vez que ela precisava conversar com alguém lá, um chefe, uma situação qualquer, ela ficava muito nervosa, passava mal, tinha dor de barriga. E ela não sabia o que era isso. Ela só sabia que ela estava se sentindo mal, que a vida dela estava parando, porque ela não estava conseguindo tocar os projetos dela, porque como você toca projetos com esse monte de sintomas, com todos esses malestares, como a gente costuma dizer. Bom, quando ela veio para o consultório, nós começamos a avaliar todo o quadro dela. Ela tinha história de um trauma, ela passou por uma situação bastante difícil há bastantes anos atrás, não é uma coisa muito recente, não. E quando ela passou por essas situações, ela, de certa forma, ao instalar esse trauma, ela desenvolveu algumas crenças negativas e isso desencadeou num quadro de ansiedade. No consultório, conforme a gente ia conversando, nós fomos identificando isso. Eu e a Sandra somos especialistas em tratamento para ansiedade. E a gente tem conseguido transformar a vida de muitas pessoas com esse conhecimento que nós temos, com as técnicas que a gente vem desenvolvendo, com esse trabalho aqui na internet, no Instagram, no Face, no YouTube. E não foi diferente no consultório, né, com essa pessoa. A gente começou a olhar esse tema dela, até que, poxa, o que você tem, na verdade, é um quadro de ansiedade. E quando ela soube isso, ficou mais claro para ela. E até dentro do consultório a gente conseguiu fazer uma condução mais interessante do processo para que ela voltasse a ficar bem. E ela está ótima, está de alta da terapia, não vai mais na terapia, já que maravilha, né? E a gente tem um outro caso também de uma pessoa que ela fez o nosso programa Chega de Ansiedade. E como que era a história dela? Ela já fazia algum tempo, ela não sabia precisar nem desde quando.
ela tinha uma questão com alimentos, com comida. Então, ela tinha uma sensação que ela começava a passar mal toda vez que ela não tivesse algo para comer. Ah, fome? Não, não era uma fome simples, como todos nós temos. A gente, se tiver com muita fome, a gente passa mal mesmo. Mas não era isso. Ela ficava ansiosa, começava a ter batedeira no coração, tontura, aquele medo horrível de ficar sem a comida, sem qualquer coisa para comer e passar mal. Então, para viajar era uma dificuldade, para ir para o trabalho era uma dificuldade, porque ela tinha realmente medo de ter crise e ela já tinha tido algumas crises lá atrás também. Foi muito interessante, porque quando ela fez o programa, ela também conseguiu identificar isso, de onde isso estava vindo. É uma história bastante complexa, cheia de elementos, mas quando ela identificou isso, ela conseguiu trabalhar na raiz da ansiedade. Chega de Ansiedade, que é um programa de 21 dias, só 3 semanas, e ela reduziu em mais de 90% os sintomas ansiosos dela e está ótima tocando a vida. Maravilha. Ok. O que a gente identifica? Que não só como essa minha cliente de consultório, não só como essa pessoa que a gente está contando que fez o nosso programa Chega de Ansiedade, muitas pessoas passam mal por muitos anos, não são muitos meses, nem muitos dias, muitos anos, passando mal sem desconfiar que aquilo que elas têm é um transtorno de ansiedade. Primeiro, porque às vezes ela acha que é um comportamento. Ah, eu sou uma pessoa muito nervosa, as pessoas em volta também falam isso. Ah, você é muito nervosa, você é muito estressada. E ela não consegue identificar como sendo um transtorno. E aí o que acontece? Não busca tratamento, não busca nem ajuda. Às vezes esconde das pessoas que têm isso. Porque como é que você vai contar para o seu chefe que simplesmente você teve dor de barriga de manhã antes de falar com ele na reunião? Não dá para contar. Então a pessoa carrega aquilo com ela, não expõe e isso vai piorando cada vez mais. Bom, dito de uma forma bem simples, bem direta, ansiedade tem base no medo do que pode acontecer. No medo do que pode vir a acontecer. Ou seja, ansiedade é medo do futuro, né? A ansiedade é aquilo que a gente olha para frente, começa a pensar que vai acontecer o pior e isso faz com que a gente comece a ter medo. Se eu estou achando que, sei lá, amanhã eu vou viajar e eu vou sofrer um acidente na estrada, é óbvio que eu vou ficar com medo disso, porque ninguém quer sofrer acidente na estrada. O fato é que esse medo, que em princípio ele é natural, ele é um medo para proteger a gente, todo medo é um medo, ele é útil para proteção, ele tem a ver com a sobrevivência, tem a ver com a perpetuação da espécie. Quando ele está exagerado, ele se materializa nos sintomas, né? A materialização do medo, o medo ele é uma emoção básica em nós, como eu estou falando, todo mundo tem medo, começa a ser percebida primeiro, a gente diz assim, no campo emocional. Então você tem uma agitação na cabeça, você começa a se perceber como uma pessoa de mente acelerada, muito agitada, pensa demais, muitos pensamentos negativos, né? Então não é só que você pensa bastante, você pensa negativo. Que mais? Preocupações excessivas, exageradas. E a pessoa que ela é muito preocupada, ela até se incomoda com quem nos preocupa, né? Poxa, eu estou preocupada e você não? Como assim? É natural a gente se preocupar? Sim, em princípio é natural termos preocupações, mas estou falando de algo excessivo, algo que não te deixa dormir, que você não deixa seu filho sair sozinho, mesmo que ele já seja um adulto, né? Ah, não vai, não, enquanto você não chega, eu não durmo, aquela preocupação exagerada. Que mais? Pensar muito tempo adiante do presente. Então, eu estou aqui hoje, mas eu estou preocupado com algo que vai acontecer na semana que vem, ou então algo que vai acontecer daqui um mês, daqui 6 meses, daqui um ano. Né? Ah, já pensou quando eu tiver, sei lá, 5 anos a mais do que eu tenho hoje, eu não vou ter trabalho, se eu não tiver trabalho, eu vou ter fome, e aí se eu não tiver dinheiro para comprar comida, eu vou ter fome, se eu tiver fome, eu vou morrer de fome, e a coisa vai indo. É galopante essa forma de pensar do ansioso. E os medos, né? Ter medo é algo natural, mas quando a gente está falando de ansiedade, são os famosos medos irracionais. Eles não passam pelo crivo da nossa razão. Quando você vai olhar, não faz sentido. Eu tenho uma cliente, né, que ela veio para mim também por conta do quadro de ansiedade dela, e um dia a gente até riu com isso, talvez ela esteja me assistindo, a gente não cita nome nunca para preservar, obviamente, né, a privacidade da pessoa, mas a gente riu um dia porque ela estava dizendo assim, ela tem uma filhinha pequena, a filhinha dela deve ter uns 3 ou 4 anos, e ela comentou assim, que ela tinha uma preocupação a respeito do trabalho dela, ela é uma empreendedora, está fazendo empreendedorismo,
E ela falou, poxa, se isso não der certo, eu tenho medo lá na frente. Já imaginou? Eu tenho uma pessoa da minha família, na verdade uma irmã, que é uma pessoa que tem vários problemas. Então eu fico imaginando, lá na frente, minha filha solteira, porque não vai conseguir casar, já pensou se eu morro antes, ela vai ter que cuidar dessa minha irmã, e ela sozinha no Natal. E aí a gente riu, porque eu falei para ela, peraí, em Natal de que ano você está? Parece que você está no Natal, sei lá, de 2058. E, pelo amor de Deus, sua filha tem 3 anos. Isso pode até ser dessa forma, mas pode ser algo completamente diferente. Não importa. Quando estamos ansiosos, nossos pensamentos eles são assim, são negativos, são de preocupação e são pensamentos catastróficos. Então, não basta ser uma coisa difícil, uma desgraça na qual a gente fica pensando. Então, isso também, depois de um tempo, começa no campo emocional e na mente, vai tomando forma. A pessoa começa a ter aquela sensação de aperto no peito, a palpitação, que é o coração disparando, aparentemente sem nenhum motivo. Ela fica com aquela sensação que o ar não entra, a famosa sensação de falta de ar, é muito comum nos quadros de ansiedade. Noites mal dormidas, então a pessoa tem dificuldade para pegar no sono, porque com a mente agitada ela não consegue dormir, ou então ela acorda de madrugada, acorda pensando, acorda preocupada. E ela entende isso de 2 maneiras. Tem 2 formas dela entender isso se ela ainda não sabe que ela tem um quadro de ansiedade. Primeiro, ela acha que isso faz parte dela. Às vezes ela tem um fator hereditário aí. Se o pai ou a mãe são ansiosos, então ela lembra do pai e da mãe que eram exatamente assim. Então, para ela parece algo muito natural. Parece que aquilo faz parte dela mesma. Ah, eu sou nervosa, eu sou uma pessoa tensa mesmo, eu sou preocupada. E, obviamente, ela não busca ajuda por isso, parece algo natural dela. Ou então ela acha que aquilo faz parte de um momento da vida dela, né? De uma situação. Então ela diz, eu estou com um desafio muito grande lá no trabalho, eu estou estressada, por isso que eu estou assim, por isso que eu não consigo dormir, por isso que eu estou tão nervosa, né? E essa história de estar nervosa, tensa, preocupada, vai ficando excessivo. Ou então ela, de repente, começa a ter sintomas realmente no corpo físico. Só que ela não busca ajuda, porque se ela está em um desses dois itens, ou ela acha que aquilo faz parte dela, ou faz parte apenas do momento, não tem por que buscar ajuda. Dá a impressão que daqui a pouco vai passar, ou ainda que aquilo não tem solução. Agora, o que acontece? Isso pode ficar excessivo, isso pode ir aumentando, porque a coisa ela é gradativa, ela vai subindo, ou então o momento daquilo passa e ela continua estressada. Então, se ela está tendo um desafio maior na empresa, ela começou um projeto que está dificultando ela de dormir, o projeto acontece, se fosse uma ansiedade natural e normal, ela voltaria realmente a ficar tranquila, mas ela continua, ela muda para uma outra coisa. Então, parece que é assim mesmo, porque a vida todo dia está apresentando desafios para a gente. Então, dá a impressão que é isso mesmo que vai continuar acontecendo na vida dela. Bom, então o que a gente está dizendo aqui? Que a ansiedade, ela começa como um medo, que pode ser natural, porque medo é natural mesmo, todos nós temos medo para poder sobreviver, mas que deixa de ser natural se esses sintomas aos quais eu estou me referindo vão ficando mais intensos e mais frequentes. E se essa situação que provoca o medo passa, né? Então, se eu estou preocupado com alguma coisa do trabalho, isso passa, mas mesmo assim você continua se sentindo mal. Quando a gente é leigo, né? Eu e a Sandra, a gente estuda isso, a gente trabalha com isso. Mas imagine que você está lá na sua casa e você nunca parou nem para pensar sobre transtornos de ansiedade. Você está só olhando para aquilo que você está sentindo. Então, você é uma pessoa leiga, não é da área da saúde, não entende sobre isso. O que é mais fácil de perceber que faz você pensar que é ansiedade, né? Os sintomas físicos. Então, aquela palpitação, a dor de barriga, às vezes diarreia, transpiração excessiva, ficar com a mão gelada, molhada, aquele frio na barriga. Isso faz você pensar em ansiedade. Até porque, às vezes, dá aquela sensação que aparece do nada, né? Eu tô bem, de repente eu começo a ficar assim. Você fala, nossa, isso parece que é porque eu tô ansiosa. E o que a gente precisa lembrar sobre a ansiedade? Que a ansiedade, ela é uma escada de 3 degraus. Então, no primeiro degrau, eu tenho uma ansiedade que a gente pode chamar de uma ansiedade leve, que é uma ansiedade que realmente você administra mais facilmente, mas ela pode evoluir para uma ansiedade de grau moderado, então seria o segundo degrau da escada, e ela pode ir ainda para o terceiro degrau, que é a ansiedade grave. Nesse degrau mais baixo, muitas vezes a pessoa não procura ninguém porque ela realmente acha que faz parte da vida dela.
No segundo degrau, no degrau onde a coisa está um pouco mais intensa e ela começa a ter sintomas até no corpo físico, geralmente ela procura alguém para saber se está acontecendo alguma coisa com ela, porque ela tem uma sensação que é algo de errado, ela não está normal. A vida está seguindo e ela continua não dormindo bem, continua tensa, continua preocupada demais, continua tendo batedeira no coração. Então, o que ela faz? Ela procura geralmente um cardio, né, um cardiologista, para ver se o coração dela está bem. E a gente até recomenda mesmo isso, procure para ver se o seu coração está ok, se está tudo funcionando bem por ali. Às vezes ela procura um endocrinologista, que é um médico, para saber se não tem nenhum problema na tireoide, nas glândulas. E depois disso, ela às vezes tem resposta, às vezes não tem resposta, às vezes não aparece nada realmente, está tudo bem com ela. Às vezes ela procura um neuro, mas ainda assim é difícil associar isso com ansiedade, né? Porque não é tão intenso, não é tão frequente. Agora, no degrau mais alto, aí a gente já está falando de crises de ansiedade, e isso geralmente leva a pessoa para o pronto-socorro, né? Isso leva a pessoa para o PS. Não tem como, porque você está lá vendo televisão, está lá sentadinho na sua sala, dando uma olhadinha na internet, e de repente o seu coração dispara, parece que vem bater aqui na garganta, a sensação é de morte iminente, você acha que você vai ter um infarto a qualquer momento, então o medo é muito grande, o medo de morrer, inclusive, é muito grande, aí não tem jeito, você é obrigado a correr para o pronto-socorro. E chegando lá no pronto-socorro, o médico checa todos os sinais vitais, mede a pressão, dá uma geral em você e fala, bom, não tem nada aqui, você está bem fisiologicamente falando, fisicamente, então tudo isso aqui que você tem é ansiedade. Né? E aí te manda para casa, às vezes dá um remedinho lá para dar uma acalmada, para você dar uma relaxada e te manda de volta para casa, porque realmente ali não há nada além de ansiedade. Agora, ansiedade, gente, é como se fosse uma laranja podre no meio de laranjas boas. O que acontece quando a gente tem uma fruteira cheia de laranjas e lá no meio uma laranja começa a ficar esbranquiçada, esverdeada, ela apodrece as outras laranjas. A maçã, a mesma coisa. Se você não tira a maçã que tá, a laranja ou a maçã que está podre, as outras também apodrecem com o tempo. Na ansiedade, se você não trata, os sintomas vão aumentando e você vai subindo os degraus da ansiedade, do mal-estar, a intensidade disso vai aumentando. Nós até já vimos isso algumas vezes acontecer, até a gente já gravou um vídeo sobre isso que se chama A Ansiedade Evolui, porque realmente ela evolui, você pode passar da ansiedade natural para leve, para o transtorno leve, para o transtorno moderado, para o transtorno grave, onde já tem crises de ansiedade. Então, se você não busca mudar os seus hábitos de vida, né? E quando a gente está falando isso, a gente está falando sobre mudança do estilo de vida mesmo, praticar exercícios físicos com regularidade, mudar a sua alimentação, adquirir bons hábitos de leitura, desligar a televisão dos noticiários sensacionalistas, porque tudo isso aumenta a sua ansiedade. E também, de repente, buscar um tratamento que seja eficaz, que trabalhe na base da ansiedade, na raiz da ansiedade, que geralmente são os traumas lá de trás, que desenvolvem as crenças negativas e que fazem a gente, lá na frente, ter ansiedade. Bom, então, e se você não faz isso, né, o quanto antes, se você não cuida da sua ansiedade o quanto antes, ela pode sim desembocar num transtorno ansioso, que é o mais conhecido, é o transtorno de ansiedade generalizada, o TAG, ou transtorno do pânico. Mas tem outros, tem as fobias, tem o TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, tem também o TEPT, que é o transtorno de estresse pós-traumático, então você passa por uma situação de trauma, depois você tem o que a gente chama de estresse pós-traumático, e se você não cuida disso, isso também se generaliza na sua vida, e você vai ficando como com a vida paralisada. Então, vamos lá. Ou seja, a ansiedade, mesmo no nível baixo, precisa de intervenção. Então, se você percebe que a sua ansiedade, ela é algo que está um pouco além do limite, que você já está com dificuldade, passou o evento que está cobrando mais de você, um desafio maior, você continua ansiosa, tensa, não está dormindo bem, já precisa fazer uma intervenção. Quando ela está num grau baixo, quando ela está começando, muitas vezes fazer uma mudança no estilo de vida, então a prática da respiração, a prática da meditação, praticar exercício físico, mudar, já resolve, você já volta para um estado de normalidade. Mas, às vezes, não são suficientes essas mudanças. Às vezes, precisa entrar com medicação,
né? Porque fazer só isso pode não evitar a piora, ou se você já é de um grau 2, de um grau moderado, ou de um grau mais grave, realmente só isso não é suficiente. A gente sabe que tem que procurar tratamento especializado, buscar o psiquiatra, muitas vezes, para entrar com uma medicação. E em alguns outros momentos, além disso, tem que entrar com a terapia junto, um tratamento focado no transtorno ansioso. Precisa procurar especialistas que trabalham com ansiedade, tá? Muito bem. Tem bastante gente falando comigo aqui. Nessa live a gente não consegue fazer muita interação. A Edilene está dizendo que quando ela abusa um pouco no açúcar, a ansiedade dela aumenta. Sim, tem um estudo comprovado sobre o doce, né, o açúcar e o aumento da ansiedade. Tem sim, existe uma relação aí bastante forte com isso. Então, uma das coisas é diminuir o uso do açúcar, os alimentos que contêm cafeína, o café inclusive, mas alguns chás, o chá mate, o chá preto também tem cafeína, os refrigerantes à base de cola, Coca-Cola, tudo isso aumenta a ansiedade. Então, precisa cuidar, porque se você não dá essa geral na sua vida, a coisa só vai piorando. Muito bem, então vamos lá, vamos para um resumo aí para a gente fechar, né? Eu falo bastante, vou me empolgando aqui, me entusiasmando, falo bastante, vamos dar uma resumida nisso. Então, no Chega de Dúvidas de hoje, eu, Inês, geralmente estou com a Sandra, mas hoje estou só eu, estamos respondendo a pergunta: como faço para saber se tenho mesmo ansiedade? Bom, primeiro você precisa se lembrar que a ansiedade tem base no medo do que pode acontecer. Ansiedade é exatamente isso, medo do que pode acontecer. Poxa, mas a vida é dinâmica e toda hora está acontecendo alguma coisa. Sim, mas na ansiedade a gente pensa o pior, a gente é catastrófico, nós ficamos negativos, aí dá mais medo. E a ansiedade, ela é exatamente medo do futuro. Você não está no presente quando você está ansioso, você está projetado para o futuro. E o fato é que esse medo, né, do futuro acaba se materializando naquilo que a gente chama de sintomas. Então, os sintomas não são a ansiedade em si. Os sintomas, eles são o sinal de fumaça de que pode haver fogo aí embaixo, né? Os sintomas são sinais de que você pode estar sofrendo de um transtorno ansioso. Então, como que começam esses sintomas? Eles começam primeiro no campo emocional. Então, a preocupação exagerada, excessiva com tudo e com todos. O catastrofismo, que é aquilo que eu acabei de falar, você de repente pensa lá no futuro e pensa que vai acontecer o pior. A mente é como se ela fosse piorando a situação. Não é só que você tem medo do futuro, você tem medo daquilo que a sua mente está criando, que é uma piora. Cada vez pior, cada vez pior. Você fica muito negativo, você... que mais? Tem dificuldade para dormir, vive tenso, né? Parte disso é mental e parte disso já é físico. E aí, isso pode evoluir e chegar também nos sintomas físicos, que também são sinais de que você sofre de ansiedade. E quais são os sintomas físicos que chamam mais a nossa atenção, que faz a gente começar a pensar de que há algo errado, que tem alguma coisa acontecendo ali que a gente precisa olhar? A gente começa a ter esses medos exagerados, medos irracionais que a gente fala. A gente começa a ter palpitação no coração. De repente, você está lá vendo TV, descansando e seu coração dispara. Você começa a transpirar exageradamente diante de uma situação. Você pode ter transpiração nas mãos, então fica com as mãos suadas. Você tem aquele frio na barriga, você não quer sair de casa para enfrentar as situações. Bom, aí você já está provavelmente desenvolvendo ou já desenvolveu um transtorno ansioso. E o transtorno ansioso, ele tem degraus, 3 degraus. Ele pode ser leve, onde você tem esses sintomas todos que a gente está falando, mas eles não são tão intensos. Ele pode ser moderado e ele pode ser grave. E a ansiedade evolui. Você pode passar de uma ansiedade natural, que é aquela ansiedade que surge quando existe um desafio maior para você dar conta, mas pode evoluir para um transtorno ansioso de grau leve, do leve para o moderado e do moderado para o grave. No grave, a gente já tem crises mesmo. E pode até desenvolver o transtorno ansioso, o transtorno de ansiedade generalizada, que é o TAG, ou o transtorno do pânico. Para todos os casos de ASE, tudo que eu falei aqui, é importante ter uma intervenção, né? Fazer uma busca por tratamento, buscar ajuda profissional. O ideal é que você procure
num primeiro momento, um cardiologista para checar se seu coração está bem, se está tudo certinho com você. Algumas pessoas vão em busca de um endócrino, de um neuro, para saber se aquilo que está rolando ali dentro dela é algo que precisa de ajuda médica. No terceiro caso, que é o grau grave, a pessoa passa mal a ponto de precisar até correr para o pronto-socorro. Lá o médico geralmente vai identificar que é ansiedade, porque ele vai checar os seus sinais, vai checar a sua saúde, vai ver que está tudo bem, vai falar, isso daí é ansiedade. Para todos os casos, existe cura, existe tratamento. O que você precisa fazer é mudar o estilo de vida no primeiro momento, isso para todos os casos, né? Ter um estilo de vida mais saudável, prática de exercícios físicos, e mais? Alimentação adequada, hidratação adequada, boas leituras, tirar o foco de coisas negativas da internet, na televisão, tudo isso vai ajudar você a se manter mais focado em você, mais tranquilo. Prática de meditação ajuda muito, a prática da respiração abdominal, que a gente sempre ensina aqui nos nossos vídeos, também vai te ajudar, mas é importante fazer tratamento, e tratamentos que trabalhem lá na raiz da ansiedade. Ok? Muito bem. Eu estou terminando a live de hoje. Eu quero deixar para você um convite para você estar com a gente na terça-feira que vem, pessoal aqui do Instagram. Na terça-feira, às 20h08, toda terça, 20h08, nós temos o Você com Inês e Sandra, uma live interativa, onde você pode fazer perguntas ao vivo para nós. Às vezes a pessoa tem um pouco de vergonha, ela escreve a pergunta lá, a gente responde. E se ela for mais corajosa, não tiver tanta vergonha assim, ela pode entrar ao vivo com a gente. Quando ela entra ao vivo, a gente faz uma orientação para ela, a gente ajuda ela com aquele tema que ela está trazendo. E é muito bom, a gente tem tido excelentes resultados com isso. São muitas vidas transformadas através desse nosso trabalho. E a gente te aguarda na terça-feira, às 20h08. Na sexta-feira da semana que vem, que é o dia, deixa eu lembrar aqui, acho que é dia 17 de janeiro, nós temos um Chega de Dúvidas com a seguinte pergunta. Subiu aqui minha pergunta, mas é sobre fobia. Aqui, fobia tem cura, né? Olha só, se você sofre de alguma fobia, claustrofobia, que é o medo de lugar fechado, alterofobia, que é medo de altura, não importa, medo de insetos, medo de aranha, medo de ficar em lugar aberto, a gente vai fazer uma live falando exatamente sobre isso. Será que fobia tem cura? Então, a gente te espera na sexta-feira que vem, no nosso próximo Chega de Dúvidas, às 17h04. E para o pessoal do Facebook aqui, eu consigo fazer isso. Eu vou colocar todos os caminhos para as nossas redes sociais. E vou deixar aqui para você se conectar com a gente. Entra lá no nosso canal do YouTube, se inscreve, marca lá o sininho para ser notificado quando a gente posta vídeos novos lá. A gente sobe coisas no YouTube todos os dias, a gente tem material subindo todos os dias em todas as nossas redes. Então, esse é o caminho para você ficar bem, para em 2020 realmente acabar com a sua ansiedade, voltar a ter uma vida normal, aproveitar a vida, ser feliz, curtir, que é isso que a gente deseja para você. Bom, eu vou me despedindo. A gente se encontra na terça-feira, pessoal do Instagram, às 20h08. O pessoal do Face também está super convidado, é óbvio. E depois, na sexta-feira que vem, às 17h04, o nosso próximo Chega de Dúvidas. Bye, bye para você. Até mais. Deixa eu me despedir aqui da galera.